Ela pousou o anel sobre o balcão de madeira sem olhar para o brilho que ainda insistia em saltar da peça. O som do metal contra o velho tampo ecoou curto, seco, um tilintar que, naquele dia, soou como sentença. O vento vinha do lado de fora em rajadas geladas, varrendo as folhas e empurrando a porta da loja, fazendo o sino anunciar cada passo, como se o mundo inteiro observasse. Sara ficou em pé, encapuzada no sobretudo, as mãos trêmulas não só pelo frio. Havia semanas em que o arroz vinha contado, colheres medidas e sopa preparada em quantidades que mal aqueciam o boneco de calor do sono. Lembranças de Tom, sua voz, o jeito de amassar pão, o canto baixo que ele deixava nas manhãs, vinham agora em flashes que apertavam o peito. O anel era a última coisa que ligava a ela aquele passado, mas a barriga que ronronava todas as noites fazia escolhas bruscas no lugar do coração. Mr. Jensen olhou a peça com a mesma expressão que alguém tem ao examinar uma fruta já quase murcha. Aprecia o traço de beleza, calcula o valor e recua. Ergueu o anel entre os dedos, inclinou a cabeça, pediu para ver o selo por dentro, sorriu com apreço profissional e, com voz que procurou ser gentil, disse um número baixo demais. "Não chega", Sara murmurou, sem coragem de implorar. O lojista ofereceu mais uma vez, aquele valor que cabia nas contas da casa dele, que não arruinaria o sustento do negócio, que talvez cobrisse meia semana de comida. Sara sentiu o calor subir às faces e soube, sem crer, que não havia mais palavras para explicar Tom, para explicar o porquê daquele metal. A dignidade pesa diferente quando se mescla à fome. É uma coisa quente e áspera como estopa nas mãos. Na calçada, encostado na sola de uma bota e com o olhar voltado para a rua enlameada, Cole observava. Havia chegado à cidade para tratar de sementes e voltas do campo. Tinha o rosto marcado pelo sol e as mãos do mesmo tom de terra. Não era curioso por política, nem por mexerico. Sua reserva era natural, uma forma de guardar força. Mas a cena pegou-lhe o olhar. O anel, a mulher, o vento que parecia querer arrancar-lhe o sobretudo, compuseram um quadro que não saía da frente dele. Ele entrou sem anúncio. O sino soou novamente. Não foi por espetáculo, foi para encerrar qualquer pretexto de dúvida. Mr. Jensen ergueu os olhos, reconheceu o cliente habitual e fez o cálculo que todo lojista faz. Compra, margem, risco. Cole não perguntou o preço. Colocou na mesa uma quantia que cobria mais do que o lojista oferecera, mais do que a necessidade imediata da mulher. Sara olhou para ele com desconfiança. Não era costume um estranho interferir assim. "Tome", disse o fazendeiro, em voz baixa, que mais parecia dirigir-se ao próprio gesto do que a ela. Mr. Jensen contou as notas, estalou os dedos, ajeitou a mercadoria na prateleira. Sara juntou o dinheiro de forma automática, as costas encostadas como quem espera um empurrão. Antes de sair, a mão dela hesitou sobre o anel. Seus dedos tocaram o metal e, por um segundo, tudo voltou. O calor das mãos de Tom, o som de suas risadas, a promessa muda que aquele círculo gravado tinha feito no passado. "Por favor", ela disse, tão baixo que a fala se perdeu entre a madeira do balcão e o som contínuo do vento. "Eu..." Cole não respondeu. Pagou, pegou o anel nas mãos com cuidado, como se tivesse nas mãos algo frágil e valioso, não por seu preço, mas pela história colada nele. Não devolveu na hora. Em vez disso, ergueu o olhar e ofereceu uma palavra que soou estranha nas orelhas de Sara. "Emprego." "Precisa de comida e de trabalho", disse ele sem rodeios. "Tenho serviço no rancho. Posso pagar. Não é caridade, é serviço." Havia naquele gesto um jeito de preservar a dignidade. Cole não estendeu uma cesta de mantimentos em praça pública nem fez alarde. Era um pedido prático. "Venha fazer algo e eu pago." Sara ouviu, sentiu a oferta atravessar o peito, dividir-se entre alívio e vergonha. Como aceitar? Como explicar que o anel era memória antes de ser metal? Ela saiu da loja com as notas no bolso e com o silêncio no corpo. Lá fora, a chuva havia começado a ficar fina, formando um véu sobre a cidade que parecia lavar palavras. No caminho até a pensão onde morava, enchia a cabeça de perguntas. E se era uma armadilha? E se depois diria que era obrigação? E se Tom olhasse dela por ter cedido o último laço?
O vento parecia insistir em empurrar sua hesitação pelo caminho. Cole voltou para o carro com o anel guardado no bolso, e naquela noite as luzes do rancho o receberam como sempre, sem aplausos, apenas a rotina das coisas. Sentou-se à mesa, acendeu a lamparina e deixou o brilho da peça atravessar a sala. Olhou o metal e lembrou-se de si mesmo há anos, quando perdeu sua própria companhia. Não da mesma maneira, mas com a mesma marca de falta. Não falou em voz alta, observou. Decidiu não devolver na loja. Ainda naquela noite escreveu, com letra reta, uma nota simples. Se aceitar trabalhar, venha amanhã ao portão do celeiro. Traga só o que puder carregar. Dobrou o papel, amarrou-o a uma fita e mandou um empregado levá-lo até a pensão. Enquanto isso, Sara cochichou respostas e desculpas com Marta, que limpava um dos quartos da pensão e, aos poucos, tinha se tornado quem sabia dizer as verdades que confortam. Marta viu o dinheiro, viu a face da amiga se contorcer entre o orgulho e a fome, e não fez sermões. Em vez disso, bateu no ombro de Sara e disse o que precisava ser dito. Vai. Se ele quer pagar pelo seu trabalho, aceita. Não é vergonha. É sobrevivência com as mãos limpas. Marta sabia da cidade, das línguas afiadas na igreja e das filas nas praças. Sabia que a caridade pública vem muitas vezes com sussurros e que a dignidade, quando tocada, se curava ao se sentir útil. Sara respirou fundo, carregou um saco com roupas, um pouco de pão duro e decidiu ir. Fica comigo até o fim para descobrir o que o fazendeiro fez com a aliança. No dia seguinte, o rancho recebeu-a com o cheiro de terra e bagaço de café. O mundo ali tinha um ritmo diferente. Passos grandes, decisões tomadas com as mãos e não com palavras. Uma simplicidade que castigava a pressa. Cole apareceu no portão do celeiro e olhou-a de perto, sem pressa, como se tomasse o tempo necessário para reconhecer a pessoa inteira à sua frente, não só o gesto que levara até ali. Trabalho no curral e na cozinha, explicou ele. Você escolhe, e eu pago. Se não quiser, eu levo o pagamento e pronto. Havia algo no jeito dele de colocar opções que devolvia a escolha àquela que a estava aceitando. Sara escolheu a cozinha. Havia nela uma espécie de retorno ao familiar. Tom cozinhara por anos, e ela conhecia o cheiro dos grãos, o tempo do pão, o modo de virar a massa. Entrou no casarão e por um momento o vapor que subia da panela pareceu lavá-la por dentro. A primeira tarefa foi simples, limpar a despensa e organizar os secos. O esforço sutil de alinhar frascos, varrer a farinha que sempre resvala, ali compôs os primeiros pontos de estabilidade. Os primeiros dias foram espaço entre respirações curtas e longas. Ela acordava ainda com as menores praxes de uma casa antes vazia e adormecia ao som do vento na varanda. Cozinhou sopas espessas que aqueciam os homens suados do campo, fez pães que estalaram nas bordas ao sair do forno, aprendeu a cuidar do fogo do fogão a lenha, a entender o ritmo do caldo, a calcular sal com um gesto que só o tempo ensina. Cole não vigiava, passava por ali como se quisesse evitar a sensação de patrulha. Aparecia nos momentos certos para dizer um bom trabalho ou perguntar se precisava de algo. As palavras dele eram curtas, mas pesadas de conta. E o modo como ele pagava, sempre exato, sempre pelo trabalho feito, garantia que nada virasse dádiva gratuita. Havia sobressaltos. A primeira noite que Sara dormiu no chalé que lhe foi oferecido, teve sonhos de Tom caminhando no quintal, e acordou com o som seco de passos que não eram mais dele. A mão dela procurou o espaço vazio do travesseiro ao lado. No trabalho, as mãos tremiam ao segurar facas, mas com o tempo a firmeza voltou. O pão que saiu do forno na terceira semana era mais redondo, mais vivo. Ela fez um caldo que os trabalhadores pediram repetidas vezes e sentiu, pela primeira vez em semanas, que o corpo preenchia-se sem vergonha. Cole observava os pontos de virada como um homem que cuida de uma cerca. Sabia quando mexer, quando deixar as coisas se assentar. Quando a cidade falava, quando os olhares chegavam em ondas até o rancho, ele não fazia discursos. Tomava providências práticas, pagava salários no dia combinado, assinava no momento em que ela pediu um papel que formalizava sua hospedagem e seu trabalho. Nada dramático, apenas concreto. Foi Marta que arrumou o pequeno chalé e colocou um colchão novo.
Dutch, o capataz, passou a tratá-la com uma distância que depois se transformaria em respeito silencioso. Ela não era mais vista como alguém que recebera esmola, mas como alguém que cumpria a jornada. Houve trechos de alegria simples. Uma manhã, quando a geada cobria o pasto e o sol pintava o horizonte de um rosa morno, Sarah sentou-se no alpendre com uma fatia de pão quente e manteiga. Cole apareceu com uma xícara de café e, sem grandes cerimônias, fez questão de dizer que estava bom. Não disse mais do que aquilo, mas o peso daquela aprovação mudou algo. Não se tratava de sedução, tratava-se de reconhecimento. A rotina devolveu-lhe o corpo e, aos poucos, a cabeça. Fez amigos no rancho, mulheres que antes a evitavam na cidade passaram a oferecer receitas e conselhos sobre legumes. Homens que tinham pressa para o trabalho passaram a ouvir suas risadas. Trabalho, comer, limpar, plantar, repetir. E com repetição vem autoridade. Ela começou a cuidar do pequeno jardim ao lado da cozinha, recolocou ervas que Tom gostara de ter para o chá, consertou uma prateleira que rangia e, com isso, foi costurando um novo sentido para suas mãos. Mas cidade é cidade, casario é língua, língua é língua. Os ouvidos dos vizinhos eram mais rápidos do que as pontes entre pessoas. Rumores chegaram como nuvens. Uma senhora que vinha ao mercado e vira Sarah carregando sacos do rancho comentou com outra. Uma mãe que passava no portal da igreja viu Marta conversando de modo reservado com a nova cozinheira. Peças de frases se juntaram e, como acontece, ganharam vida própria. Em poucos dias, o que era prudência ficou história. Ela vendeu o anel, começou-se a dizer, sem explicar a diferença entre vender e sobreviver. A palavra escândalo pousou em bocas que gostavam de voar alto. Sarah percebeu os olhares, sentiu-os na feira quando tentava comprar farinha, ouviu murmúrios quando entrava na igreja para sentar-se no fundo. Não eram ataques diretos, mas aquele tipo de pressão que corrói por dentro, portas que se fecham levemente, amigos que param de convidar. A igreja, que antes fora refúgio em dias de luto, virou um terreno minado. Reverend Michaels, homem de olhos duros e voz bem colocada, passou a olhar de forma diferente, não necessariamente com maldade, mas com uma mistura de curiosidade e necessidade de manter as regras da comunidade. Havia entre ele e os outros uma conversa sobre exemplos, sobre o que era permitido e sobre as práticas que preservavam a boa ordem, palavras com o peso de pedra. Na cozinha, Sarah notava as sombras se alongarem e, aos poucos, a angústia voltar em ondas que a deixavam sem fôlego. A sensação de ser vista e julgada acelerava o coração, de modo que o trabalho já não o preenchia inteiramente. Em noites de lua cheia, quando o som do rancho adormecia, ela pegava o anel escondido em um pote de chá e olhava o círculo como quem tenta adivinhar o que foi prometido nele. O metal brilhava, silencioso. Era lembrança de Tom e prova de uma escolha difícil, mas agora também parecia alvo de interpretações alheias. Marta, que limpava, cozinhava e fazia pequenos concertos, falou sem rodeios. As pessoas gostam de dizer que ajudam, mas às vezes não querem saber como isso dói. Não foi pedido de ajuda, Sarah respondeu, mais para si do que para a amiga. Foi escolha. Escolha de uma barriga vazia, retrucou Marta com leveza e firmeza. E escolha de quem te ofereceu dignidade de volta. As semanas continuaram seu curso. Havia dias bons em que o riso voltava e dias em que o prato parecia pesar. Cole observava à distância e, algumas vezes, aproximava-se apenas para chamar pelo nome dela ao pedir um serviço ou para entregar um recibo. Seu afeto foi construído em fios tênues, um olhar que segurava, um pagamento em dia, um chalé arrumado. Não havia pressa nem poesia explícita, era apenas a constância de quem entende que a confiança se ganha através de ações repetidas. Em uma tarde de outono, enquanto ela trabalhava no jardim, uma carreta parou à frente do portão. 2 homens desceram, de roupas limpas, e pediram por informações. Um deles, uma figura conhecida, era o irmão de um membro da igreja. O outro vinha com a expressão de quem carrega notícias. Alguém na cidade havia decidido juntar as peças e procurar no rancho a origem do rumor. As notícias rapidamente se tornariam assunto entre as cadeiras do salão da igreja.
Sara ouviu os passos se aproximarem, sentiu a sombra que se projetou sobre o canteiro e viu, reconhecendo ao longe, o homem que sempre discursava nos sermões do domingo. O ar mudou de temperatura. Seus dedos no solo apertaram a terra com força. Por um momento, pensou em desaparecer naquele buraco recém-cavado, em enterrar a vergonha e recomeçar. A ideia de ir embora voltou com violência. Era mais fácil partir do que enfrentar o que vinha pela frente. Marta reparou no aperto da mão dela e disse bem baixinho: "Não vá agora. Deixe que falem. Você está fazendo o que sabe, trabalhar." "E se falarem coisas piores?" Sara sussurrou. "Falam sempre", respondeu Marta, "só que nem sempre somos nós que deixamos que elas cresçam." A voz de Cole chegou à distância quando ele saiu para ver quem batera à porta. A cena tomou um ar de pausa, homens parados, olhar de medição, pássaros que empoleiravam silêncio. Cole caminhou até o portão como quem vai acalmar uma cerca solta. Abriu a voz de um jeito prático para não alimentar narrativas. "Posso ajudar?" perguntou. Os homens explicaram que vinham em nome de preocupações comunitárias, que a igreja gostaria de discutir certas notícias e que o reverendo poderia pagar uma visita. Cole ouviu, mediu a fala e com poucas palavras disse que as decisões do rancho eram tomadas ali, com quem morava e trabalhava no lugar. Não foi uma resposta de conflito, foi um aviso prudente. Um dos homens sorriu como quem acha que a conversa já fora vencida. Voltaram à carreta, conversas abafadas, olhos que não se apagam do espelho social. Naquela noite, a pressa das línguas da cidade chegou até a mesa do rancho. Alguns trabalhadores cochicharam. Marta, que tinha amigos na cidade, contou o que ouvira. A notícia dobrou, espalhou-se. Sara sentiu de novo o peso de ser explicada por outros. Pensou em sair, em ir embora de madrugada, carregar poucas coisas e desaparecer para que ninguém tivesse assunto. Lembrou-se das promessas que fizera a si mesma quando Tom morreu. Não queria viver de mão estendida. Queria trabalhar. Queria ser lembrada como alguém que não se rendia à esmola. No quarto, com a mão fechada em torno do anel escondido, ela começou a fazer uma mala pequena. Colocou as roupas mais gostosas num saco, esqueceu por um momento o pão que fizera naquele dia. No rancho, o pão acostuma-se a ser patrimônio de todos. O som do vento no telhado pareceu aumentar, como se a própria natureza soubesse que uma decisão estava sendo tomada. Ela sentiu no corpo uma mistura de cansaço e decisão. Sair seria um modo de preservar o que lhe restava de honra. E foi quando a noite já tinha cor de ferro e a lâmpada do corredor tremulava que Cole bateu à porta do chalé. A batida foi firme, não insistente. Sara abriu a porta com os olhos vermelhos, a mala ao lado. Ele ficou na soleira, não entrou. O rancho naquele momento ficou pequeno. Havia algo de urgente e calmo ao mesmo tempo na maneira dele de falar. "Ouvi dizer que pensa em ir", disse ele. "Não suporto a cidade", ela respondeu sem rodeios, como se a palavra suportar fosse abranger tudo o que sentia. "Prefiro ir embora, a ficar sendo o que dizem que sou." "Então, vamos fazer diferente", replicou Cole sem pressa. "Não quero que vá embora por causa de boatos. Quero que fique porque quer. Mas se acha que é melhor partir, eu não vou prendê-la. Só não quero que suas escolhas sejam ditadas por outras pessoas." As palavras foram um espelho. Ele devolvia a agência dela. Não falou de anel, não falou de pagamento. Falou de escolha. Sara segurou a mala, olhou para a estrada escura que levava à cidade e logo além ao nada. No silêncio que veio depois, os dois ficaram de frente um para o outro, como se aquilo fosse uma prova de que, às vezes, as maiores decisões são tomadas sem plateia. A brisa trouxe de longe o som de um sino. Alguém na cidade fechava portas para dormir, outros não. Sara virou a cabeça, o anel cintilou no pote onde o guardara por hábito e ela percebeu como o brilho parecia alheio ao conflito que se criara. Era apenas um círculo. Era tom, era escolha, era metáfora e dor. "O que quer que eu faça?", perguntou por fim. "Fique até decidir", respondeu Cole de um modo que não exigia resposta imediata. "Vou falar com aqueles que precisam ser falados. Assinaremos o papel do seu trabalho. E se quiser, na manhã seguinte, vamos ao mercado como de costume. Do modo que for melhor."
Sarah percebeu, então, que por trás daquele gesto prático havia uma articulação. Cole sabia que a cidade precisava ver um acordo formal, precisava entender que ela não fora acolhida para ser objeto de conversa. E fechou a porta com a sensação de que uma sombra havia sido empurrada para trás, mais longe do fim. A mala ficou ao lado da cama, o anel repousou no pote como um coração que aguardava sua hora. Na manhã que se seguiu, o rancho acordou cedo. Havia menos conversa que de costume, porque todo mundo, de algum modo, sentia o rumor bater nas portas. Cole pediu a Dutch que organizasse os trabalhadores de modo a não expor Sarah a comentários, e Martha repetiu o cardápio daquele dia 2 vezes para que não houvesse desculpas de ausência. A formalidade do contrato foi redigida com clareza: dias, pagamento, hospedagem. Nada de sentimentalismo, nada que diminuísse ou elevasse além do razoável. Cole assinou com letra reta. Sarah, com mãos ligeiramente trêmulas, pôs a sua assinatura. O acordo foi seguido de um aperto de mão, nada mais. O gesto, isso sim, foi visto por alguns, captado como prova. Era a materialidade do respeito. Mas as coisas que se veem de perto nem sempre bastam para calar quem se abastece de notícias velhas. Aquela tarde trouxe até o portão do rancho uma carruagem com membros da igreja, que insistiam em esclarecer a situação. Não era ainda a visita do reverendo, era apenas uma patrulha de curiosos que achava que esclarecimento deveria vir antes de compreensão. Sarah sentiu a proximidade do julgamento social como uma mão sobre a nuca. Submergiu em dúvidas. Havia feito a coisa certa ao aceitar? Estava transformando sua vida em uma vitrine para conversas alheias? Martha ofereceu-lhe um prato quente e um sorriso rude de quem não tolera moscas. Fique calma, disse a mulher. Eles falam, acontece. Mas o rumor tem uma teimosia própria. Na cidade, as pessoas temiam mais o que não entendiam do que aquilo que testemunhavam. Uma mãe falou com outra na fila do pão. Um senhor pontuou a conversa com um "não é assim que se deve agir", que virou título de notícia na praça. Sarah vistoriou a janela e viu a sombra da carruagem partir. Respirou fundo e, por um momento, sentiu como se estivesse pendurada entre o ontem e o amanhã. O rancho, porém, era lugar de continuidade. As coisas ali se reavestravam por trabalho, e o trabalho não dava muito tempo para pensar. Ainda assim, quando o sol se pôs e a fria lenha do fogão estalou, Sarah sentou-se junto à mesa, com os olhos distantes. Em seu bolso, o anel estava firme, mas sem aliança no dedo. Era presença e ausência ao mesmo tempo. E enquanto o rancho fazia sua ronda de tarefas e rotinas, na cidade começava a tecer-se o próximo capítulo dessa história. Ela não sabia que, naquela mesma noite, no outro lado da estrada, Reverend Michaels iria compor uma lista de perguntas a serem feitas. Nem que o sino da igreja começaria a tocar mais cedo no domingo, nem que a praça da cidade receberia sussurros com o mesmo vigor com que se troca pão. Não sabia ainda que, para ela, a maior decisão poderia vir não da cidade, mas do homem que a observava no alpendre. E assim, com um saco já meio fechado no armário e a sensação de que algo grande se aproximava, ela apagou a lamparina. Do lado de fora, os grilos continuaram cantando. As estrelas, indiferentes, acenderam o céu. No silêncio que queria falar mais alto que qualquer palavra, Sarah esperou a manhã. A manhã veio lenta, com um céu pálido que parecia hesitar em aquecer. Sarah encolhia as mãos ao redor de uma caneca vazia, enquanto ouvia do lado de fora passos e vozes que não diziam seu nome, e ainda assim pareciam apontar. O rancho respirava seu costume. O mugido distante das vacas, o ranger leve de uma cancela sendo aberta, o som rítmico de botas na terra. Dentro do chalé, tudo parecia comprimido pelo peso das horas que viriam. Quando bateram à porta, ela já esperava que fosse mais gente da cidade. Abriu devagar. Reverend Michaels estava ali, não sozinho. Junto a ele vinham 2 homens da igreja, um jovem servidor que sempre trazia notícias mais quentes do que deveria e uma mulher com olhos cansados que seguravam um caderno de orações. Havia em suas faces a sombra do juízo, essa coisa que se sustenta em frases curtas e certeiras. "Senhora Mitchell?" o reverendo perguntou, e a voz soou formal, como um sino que toca para chamar a ordem. Sarah sentiu a boca ressecar.
Fingiu calma, puxou a porta um pouco mais e deixou que a luz do lado de fora desenhasse sua silhueta. Não havia gritos, nem acusações diretas no início. O método era outro. A lentidão de quem confia que muitas palavras menores dizem tanto quanto uma sentença. "O que querem que eu diga?" perguntou ela, simplesmente. Houve um instante de silêncio. O reverendo olhou para os lados, medindo a plateia invisível que eles acreditavam representar. "A congregação busca entender o que aconteceu na cidade", começou ele com calma controlada. "A história circulando, e é nosso dever zelar pela moral e pelas práticas que nos definem. Vimos relatórios de que uma aliança foi vendida e, bem, precisamos de explicações." Sara sentiu as palavras baterem como asas frias. Não era apenas a venda, era a leitura que outros davam ao gesto. Respirou, juntou as mãos e falou sem teatralidade. "Eu vendi um objeto para comprar comida", disse, com a mesma simplicidade com que explicava coisas menores a crianças. "Não procurem nobreza onde só havia necessidade." A resposta não satisfez a sede de interpretação que alguns traziam. O jovem servidor cruzou os braços, como quem espera a confissão. A mulher do caderno de orações olhou para baixo. O reverendo, que não queria aparecer como carrasco, tentou um tom conciliador. "Entendemos a dor", falou, "mas também somos responsáveis por orientar. Talvez seja melhor que a senhora venha à igreja no domingo e explique à comunidade." A proposta era, na prática, uma exposição pública. Sara sentiu a vontade de fugir e endurecer no peito. A ideia de ser papagaio em praça para que outros respirassem sua miséria era insuportável. As imagens de olhares longos e sussurros voltaram como a ressaca depois de uma tempestade. "Não", murmurou ela, "não quero ser espetáculo. Trabalho no rancho, faço isso todo dia." O reverendo fez um gesto que tentava ser paternal, mas que soou curador demais. "Ainda assim, como líder, devo", começou ele e parou. A mulher, de olhos cansados, deu um passo à frente. "Reverendo", disse a mulher, com voz baixa, "talvez antes de qualquer passo, ouvir o que a senhora tem a dizer em particular seja o melhor." Houve hesitação. O reverendo trocou um olhar com os dois homens ao lado e, por fim, assentiu. Era um modo de manter a aparência de prudência. Eles se afastaram alguns metros e murmuraram entre si, produzindo um rumor que Sara não teve vontade de ouvir. Quando a porta se fechou, ela deixou que as costas encostassem no batente e por um momento permitiu que lágrimas quentes escorressem sem luta. A vontade de ir embora, de sumir na estrada cinzenta, apareceu novamente, sólida como uma pedra. Cole estava no alpendre quando soube que visitantes indesejados haviam vindo. Viu a movimentação, entendeu o risco de uma conversa se transformar em tribunal. Não gostava de confrontos, mas sabia ler quando algo podia ferir uma pessoa que dependia de sua cobertura. Andou até o chalé com passos que não apressavam nem hesitavam. Encontrou Sara abraçada a um saco pequeno, as roupas mais simples empilhadas, o rosto cansado de quem contou muito o mundo. Ela o observou quando ele apareceu, sem surpresa e sem pedir socorro. "Vai embora?" perguntou ele, seco. "Pensei em ir", respondeu ela. "Não quero ser notícia." "Não vai", disse Cole com a autoridade de quem tem costume de decidir pelo bem das cercas e não pelo rumor das ruas. "Não vou", disse Cole com a autoridade de quem tem costume de decidir pelo bem das cercas e não pelo rumor das ruas. Sara segurou na mala com mais força. O movimento foi quase reflexo. Ela pensou em partir de madrugada, sem alardes, e se via já a caminho, com passos longos e irreparáveis. Cole percebeu que precisava mais do que palavras. "Vou fazer de outro jeito", disse, baixando um pouco a voz. "Assinamos um documento público sobre o seu trabalho. Há horários, pagamentos, hospedagem. Está tudo por escrito. Não é favor, é emprego." O modo prático como ele falou a trouxe de volta ao chão. Não era promessa vazia, era tábua e prego, algo que se media. Ela pensou nas assinaturas já dadas, no aperto de mão que vira a prova. Era um tipo de defesa que fregava a vergonha com o tecido da prova. Ainda assim, ela sabia que papel e rumor não lidavam com a mesma força. O papel não podia calar a língua. Mas o que pesava para ela era o incentivo de ficar por vontade própria.
Quero ficar porque me sinto útil, disse por fim. Não quero ser o tema de conversa de quem nunca entrou na minha cozinha. Cole assentiu apenas com a cabeça. Sabia que não podia prometer que o mundo mudaria, mas podia articular ações para que o tempo o fizesse. Pediu a Dutch que mantivesse a rotina de maneira a protegê-la, que escondesse piadas e que tratasse a situação como trabalho, não como espetáculo. Marta cuidou de um cobertor extra para o chalé e trouxe algumas conservas que tinham sido guardadas para segundas-feiras. Os dias que se seguiram tiveram um peso novo, trabalho com vigilância, passos que precisavam ser medidos, refeições partilhadas sem sentenças. Sara voltou ao forno, ao tacho, ao alho e à laranja que secavam na janela. Continuou sendo profissional. A cidade, por seu lado, não dormia. A brisa levava fofocas que ganhavam corpo nas esquinas. Mas no rancho, o sabor da sopa que ela fazia começou a falar por si. O convite para o social de primavera chegou como coisa que se resolve. Era tradicional. A praça enfeitava-se com bandeirolas e a igreja, a prefeitura e pequenos negócios traziam pratos e barracas. Para muitos, era oportunidade de reencontro. Para outros, uma chance de lucrar. Para o rancho, era a ocasião de mostrar o que produzia: conservas, queijos, pães. Cole sugeriu, com um pragmatismo que lhe era habitual, que o rancho tivesse uma barraca e que a cozinha fosse a responsável pela venda dos produtos preparados. Sara ouviu e, com uma calma pequena, aceitou coordenar a parte dos pães e dos pratos quentes. Era uma responsabilidade que vinha com riscos, a cidade vinha a observar. Mas também era a chance de mostrar habilidade sem palavras longas. Ela decidiu que faria o que sabia fazer. Começou a planejar cardápios, mediu farinhas, ajustou temperos, pegou no caderno de receitas de Tom como se nele estivesse um mapa de precisão. Uma semana antes do evento, um problema apareceu. O fornecedor de farinha da cidade teve um atraso. A entrega não chegaria em tempo. Entre prazos e falta de milhos, a pressão aumentou. Sara olhou para os sacos do celeiro e viu que havia trigo cru suficiente para moer o necessário. Não era o caminho elegante, mas era o caminho certo. A cozinha do rancho funcionava com criatividade, não com desculpas. Podemos usar a farinha daqui, propôs ela a Cole, com voz que não precisou de permissão. Posso improvisar. Vai dar trabalho, mas é possível. Cole olhou para ela como se observasse a linha de uma cerca sendo esticada. Depois, apenas sagrou o sinal de aprovação. Faz, disse. Organize uma equipe. Dutch cuida da moagem. E assim começaram as noites de trabalho pesado, transformar o grão direto em formas de pão, moer, peneirar, ajustar água e sal. Marta e duas outras mulheres do rancho juntaram-se a Sara. Mãos ágeis e ervas secas penduradas, conversas curtas e risonhas que aqueciam o ar. Havia suor, sim, mas também aquele tipo de riso que nasce de quem compartilha esforço. No dia do festival, o sol nasceu limpo. O rancho montou sua barraca com cuidado, potes enfileirados, pães empilhados, uma mesa com o quadro escrito à mão. Pães e coisas do rancho, produtos da cozinha. Sara ficou atrás da mesa, lavando as mãos, ajeitando os lenços. Quando as primeiras pessoas chegaram, trouxe bandejas com pedaços de pão quente polvilhado com ervas. O cheiro espalhou-se como convite. As primeiras reações foram econômicas. Satisfeito, um sorrir que escondia coisa. Mas, aos poucos, o movimento cresceu. Uma senhora que costumava falar de Sara baixinho quando se aproximou, pegou um pedaço e fechou os olhos. Voltou-se para Sara com um gesto mais aberto do que a personagem que murmurava atrás das costas costumava ter. Isto é, ela começou, engoliu e burilou a frase com humildade. É realmente bom. Quer a receita? Sara sorriu, pequeno e direto, e deu a receita, explicando o segredo de assar em pedra, o ponto do fogo, a medida que Tom sempre usara. A troca simples mudou algo. A mulher deixou de ser tribunal e passou a ser aluna de cozinha. O rancho vendeu tudo. O dinheiro não transformou a vida em festa, serviu para pagar trabalhadores, comprar semente, repor ferramentas. Mas o gesto da cidade, mastigando aquilo que ela tinha feito, teve outro efeito. Trouxe conversas diferentes. Gente passou a comentar que o pão estava bom. Crianças lambuzaram as mãos e, sem maldade, pediram mais.
Um homem do conselho viu, anotou e mais tarde comentou com outros que não era justo julgar alguém sem antes provar sua obra. Entre a praça enfeitada e os rostos, apareceu o reverendo. Ele caminhou pelo festival como o passo que deveria ser de quem fiscaliza almas, mas seu olhar caiu nas bandejas e, sem drama, pegou um pedaço. Mastigou em silêncio. Um movimento mínimo, quase invisível, mas para quem observa, suficiente. Não foi aplauso, foi ponderação. Talvez a visão de que pessoas trabalham e produzem tenha feito suas palavras internas se aquietarem. No fim da tarde, quando os transeuntes desmanchavam e os enfeites começavam a ser recolhidos, o impacto já se notava. A mulher que sussurrava foi falar com Sara de novo, não em tom de acusação, mas como quem pede orientação. Nunca imaginei, disse, baixo, mão no peito, quase em desculpa. Eu julguei, me desculpe. São gestos pequenos que rendem maiores resultados. Sara aceitou o pedido com a mesma simplicidade com que aceitara o desafio da farinha. Não foi teatro nem revanche, foi uma costura. A cidade, aos poucos, passava a medir o valor pelo labor demonstrado. Foi naquela tarde, depois que os bancos da praça foram empilhados, que Cole achou Sara observando as sombras que as barracas deixaram no chão. Ele aproximou-se devagar, carregando o tom de quem fala menos do que age. Você fez bem, disse ele, sem adjetivos desnecessários. Ela sorriu, mas os olhos ainda traziam resquícios de batalha. Não fiz por aprovação, murmurou. Fiz porque precisava que aquilo desse certo. E deu, replicou ele. O que vem depois depende menos do sabor do pão e mais do que você quiser. Houve um momento de silêncio que não era vazio. Cole então falou de forma sincera e sem grande espetáculo. Comprei sua aliança, disse ele. Sara ficou imóvel. Não por surpresa, sabia-se que ele a havia comprado, mas pela maneira como ele pronunciou a frase, com delicadeza e sem dono. Não havia cena, havia gesto. Eu quis que você voltasse a ser vista por você mesma, continuou ele. Não por mim, nem por compaixão pública. Quis que fosse por aquilo que você faz e por quem você é. As palavras tocaram. Ela pegou a mão que ele estendeu, não em súplica, mas apenas para tocar o metal e sentir sua história. O anel era o mesmo, com suas ranhuras e a memória de um nome gravado por dentro. Ela segurou-o, olhou para a cidade e sentiu, com clareza, que aquilo deixara de ser apenas boato para ser testemunho. Por que não devolveu antes? Perguntou, sem amargura, apenas desejo de entender. Quis ver se você se via com valor além do que carregava, disse Cole com honestidade simples. Não foi para testar, foi para lhe dar espaço, para que fosse sua escolha colocá-lo de volta. As palavras encontraram seu lugar. Sara não era crucificada pela gratidão, era encontrada por reconhecimento. Havia ali um gesto que preservava o mérito do trabalho dela e a decisão dela de aceitar o próprio valor. Ela segurou o anel mais tempo, circulou-o nos dedos e, com gesto sereno, o levou ao dedo. Não foi Cole que fechou o círculo, ela mesma enfiou o metal de volta à sua história. O gesto teve pouca plateia, mas teve verdade. Cole ficou ao lado, como um guardador de cercas que observa a vida seguir. Obrigada, sussurrou ela, sem que a palavra precisasse ser maior. Não precisa agradecer, replicou ele. Só continue sendo você. O que se seguiu não foi um conto de fadas. Algumas bocas continuaram sussurrando. As linhas da cidade não mudaram de traço do dia para a noite. Mas havia agora outro fruto. Respeito medido em apertos de mão e em convites para que o rancho participasse de outras feiras. Sara passou a fazer pequenas encomendas para famílias da cidade. Gente pedia sua conserva e lhe pagava o preço justo. Ela começou a receber ofertas para ensinar uma vez por semana no salão da escola e aceitou, ensinando meninos e meninos a amassar pão com as mãos certas. A relação entre ela e Cole crescia em direção de uma cumplicidade prática. Havia um entendimento implícito, sem grandes declarações. Ele oferecia estabilidade e espaço. Ela oferecia trabalho e presença. Em conversas sem pressa, trataram de planejar demais do que por hora poderiam fazer.
Olharam mapas, discutiram a possibilidade de cultivar um canto de terreno com ervas especiais que pudessem render uma renda extra. Pensaram, sem romantismo, em comprar uma pequena extensão que os unia em propósito, não necessariamente em laços que a cidade exigia. Era parceria em termos de trabalho e dignidade antes de qualquer rótulo. A primavera trouxe outras estações internas, pequenos brotos no canteiro que Sarah cuidava e um cotidiano que não precisava de murmúrios para se afirmar. Dutch passou a chamá-la pelo nome sem aquela rigidez que outrora lhe pusera distância. Marta cantava pequenas canções enquanto fazia compostas, e as mulheres do vilarejo convidavam Sarah para ajudar em festas e aniversários. Alguns ainda olhavam com curiosidade, outros com respeito. Reverend Michaels, depois do festival, aproximou-se com uma postura menos rígida. Havia em seu rosto uma neutralidade que não era condescendência. Ele veio com palavras medidas. Senhora Mitchell, disse numa tarde em que o sol batia fraco nas tábuas do alpendre. Vi o que fez na praça. O Sr. Colley comentou que o senhorio da igreja podia auxiliar em certas necessidades do rancho. Gosto de ver pessoas encontrarem dignidade no trabalho. Era ali um aceno ao modo como comunidades podem ajustar o tom quando veem o labor. Não era arrependimento declarado, apenas reconhecimento do labor como linguagem comum. Sarah agradeceu sem excessos. Não precisava de absolvição para continuar. Nas semanas seguintes, a vida cotidiana firmou-se em seus próprios ritmos. Amanheceres com café forte, pães estalando nas bordas, pão cortado para quem chegava tarde do campo, uma rotina que exigia mãos e generosidade no trabalho. Cole e Sarah discutiam sobre qual variedade de ervas plantar, sobre onde colocar uma estufa pequena para temperos, sobre os custos e lucros. Quando falavam de futuro, era em termos de terra bem manejada, de contratos com o mercado e de um pequeno forno comunitário que poderia, um dia, empregar outras mulheres. Havia planos concretos, finos e sem promessa de fortuna. Houve também momentos de silêncio que diziam mais do que qualquer diálogo. Uma manhã, quando a névoa ainda agarrava as cercas e a chuva baixa desenhava mapas no barro, Sarah saiu para o jardim. As mãos ainda traziam os sulcos do trabalho. Cole apareceu com 2 canecas de café, as pontas das línguas levemente marrons de poeira. Sentaram-se em silêncio, observando o futuro que crescia em linhas pequenas. O anel no dedo de Sarah pegou a luz tênue e brilhou, discretamente, como se reconhecesse que havia passado por uma travessia. "Você fica?" perguntou Cole, não como pedido, mas como quem observa uma decisão que já fora tomada aos poucos. "Estou aqui", respondeu ela. "Por agora é o suficiente." Houve um sorriso que não precisava acrescentar palavras. O rancho seguinte, o caminho das cercas, o plantio que conversavam, tudo indicava que ambos estavam construindo algo que pertencia a ambos, um terreno comum de trabalho e de respeito. Não se tratava de terminar com todas as feridas do passado. Tom ainda vivia em lembranças, e havia noites em que Sarah acordava com o nome dele nos lábios. Mas o futuro também se fazia de pequenos acertos, de pão repartido, de sementes semeadas. No final da estação, quando o campo já oferecia uma pele de verde nova, a cidade convidou o rancho para um baile simples, uma reunião de agricultores onde se trocavam sementes, histórias e planos. Foi ali, em meio a mesas e luzes improvisadas, que a história da aliança ganhou o fechamento mais simbólico. As pessoas que antes revoluteavam boatos vieram até a mesa do rancho, provaram novamente dos pães e falaram de novos negócios. Alguns se desculparam por palavras que não deveriam ter dito, outros apenas apertaram as mãos de Sarah, com uma diferença no aperto, um reconhecimento lento. Reverendo Michaels, naquela noite, levantou-se e fez um pequeno discurso sobre trabalho comunitário e apoio mútuo. Não mencionou nomes. Não era necessário. A mensagem foi clara. Há lugares onde a mão estende para ajudar, não para julgar, e que a comunidade tem a responsabilidade de cuidar sem transformar o cuidado em condenação. Depois do evento, quando as luzes começaram a ser apagadas e as conversas reduziram para temas de futuro, Sarah e Cole voltaram ao chalé. O caminho estava coberto de folhas que rangiam sobre os passos. Ela caminhou com calma, sentindo o peso do dia nos ombros e a leveza de uma simplicidade que se reerguia em estações.
Lembra quando entrou naquela loja? Disse Cole, quase brincando, sem olhar para trás. Ela sorriu, lembrando do sino e do vento que rasgara com palavras que ela não queria ouvir. A memória tinha agora um contorno menos cortante. Lembro, respondeu, e lembro também do tilintar. Eles riram, pequenos, por uma coisa que não era riso de alegria plena, mas de quem sobreviveu a uma travessia. Entraram no chalé, acenderam uma lamparina e cuidaram de coisas pequenas. Um prato lavado, uma panela posta para secar, um pano estendido ao vento. O cotidiano voltava a ser tecido por rotinas que não precisavam de grande anúncio. Com o tempo, as conversas sobre possível parceria para comprar uma faixa de terra que margeava o rancho surgiram com naturalidade. Não eram planos de riqueza, mas de estabilidade. Uma estufa ali, um canteiro comunitário acolá. Talvez no futuro uma pequena loja na cidade onde pães e conservas do rancho pudessem ser vendidos a preços justos. Eram sonhos que assentavam em números e trabalho, não em promessas fáceis. A aliança, no dedo de Sarah, converteu-se num símbolo não de prisão, mas de continuidade. Ela olhava, de vez em quando, e o anel lembrava tanto Tom quanto a própria decisão de seguir. Não era traição ao passado, era uma nova costura. Cole nunca tentou transformar aquilo em troféu ou em prova de sua generosidade. Foi sempre colocado como reconhecimento de quem ela era, uma escolha mútua de respeitar histórias. Naquele arado de manhã, quando o sol começou a forrar as cercas com luz e as abelhas começaram a visitar flores, Cole e Sarah se encontraram por acaso no canteiro. Havia nas mãos dela terra ainda úmida, na dela um pouco de pó de serragem, sinais de que ambos cuidavam de algo. Pararam, trocaram 2 palavras e, sem pressa, beberam café. O anel refletiu a luz como se confirmasse que o tempo é bom ali, quando se dá com trabalho. Não havia promessa de final feliz que resolvesse tudo. Havia, isto sim, um novo dia a cada manhã, pão para assar, sementes para contar, clientes para servir, conversas para ter com a cidade que às vezes se lembrava de julgar. Havia, acima de tudo, a certeza de que a escolha de Sarah em aceitar trabalhar e a escolha de Cole em respeitá-la tinham mudado o rumo de pequenas vidas o suficiente para que a comunidade começasse a medir valor por ação e não por boato. Na última cena, ao alvorar do dia, Sarah saiu com um cesto de ervas e sementes recém-recolhidas. Cole apareceu no portão com a ordem do dia nos olhos e uma xícara de café que ofereceu sem cerimônia. Eles olharam o campo que preguiçava, com a terra ainda molhada das chuvas que anunciavam estação próspera. Ela girou o punho para ver o brilho do anel e, por um instante, deixou que a memória de Tom passasse por ali como nuvem. Não havia lágrima ostentosa, nem drama, apenas reconhecimento. Cole encostou-se no batente e juntos observaram os brotos que nasciam. Plantemos um pouco mais de ervas este ano, sugeriu ela, com calma. E talvez, se der, uma fileira de morangos perto do celeiro. Nada que nos assuste. Perfeito, disse ele, e se precisar, estarei ali com a enxada. Eles riram, como quem aceita um acordo sem grandeza. Caminharam para o campo. O som do amanhecer os acompanhou, algum canto distante, passo de cavalo. A aliança no dedo de Sarah pegou a luz do sol e brilhou com um tipo de promessa simples, continuidade, memória e trabalho. Era um sinal que dizia que o passado permanecia honrado e que o futuro se fazia de mãos calejadas e escolhas feitas por vontade própria. Se esta história tocou você, compartilhe com alguém que precisa ler sobre dignidade e solidariedade prática.